oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, oh, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia! Louve ao Senhor. Noite, que a paz seja com todos. Vamos orar, que nem diz o pastor Jorge, tudo que começa com oração vai bem. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento vivo em Tuas mãos, Pai. Senhor, não deixa que nada saia da minha boca, Senhor, sem ser do Teu querer e da Tua vontade, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que vamos estar a partir de agora, Senhor, lendo, Senhor, e passando, Senhor, para os Teus servos, Pai. Pai, que ninguém saia aqui da mesma maneira que entrou, Senhor, mas que saia revestido com Teu poder, Senhor, que saia daqui cheio da Tua graça, das Tuas bênçãos, da Tua unção, Pai. E se alguém aqui entrou enfermo, Pai, que seja curado, Pai, que saia daqui totalmente liberto, totalmente curado, Pai. Fica conosco, Senhor, toma a direção deste culto, Senhor, fala conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Abra suas Bíblias lá em, deixa eu ver aqui onde está, glória a Deus, aleluia. Em Jonas, no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, glória a Deus. O profeta Jonas, a gente já viu falar muito sobre eles, né? Muitos pastores aqui falando sobre o profeta Jonas, né? Que na realidade aqui ele, em muitos lugares ele é conhecido como o profeta fujão, né? Porque Deus dá uma ordem para ele e ele, em vez de fazer o que Deus mandou, ele foge. Mas aí eu fui procurar o significado, né? Porque na realidade ele é um profeta que diz assim: Jonas existiu na época do rei Jeroboão, cujo
avô foi o rei Gel, no tempo em que o rei Uzias governava em Judá. Nessa mesma época, também viveram no mesmo reino de Israel os profetas Oséias, Amós e Joel, em outros lugares da cidade. Quer dizer, cada um estava em uma parte da cidade e cada um fazia o seu trabalho. Deus fez grandes coisas através dele, pois por meio de sua pregação, o rei Jeroboão foi extremamente bem-sucedido, ganhando de volta tudo o que Azael, o rei da Síria, tomara do reino de Israel. Naquela época, o povo de Israel era muito perseguido. Lutava contra Israel e levava todos os pertences de Israel. Uma certa vez eles levaram todos os pertences da casa de Deus e levou tudo que tinha no templo, que era o templo de Salomão. Então eles foram afligidos várias vezes eles foram levados cativos. E Jonas foi um dos, na época que ele estava ali pregando, que ele pregava o evangelho, que ele estava ali como profeta do rei Jeroboão, veio, as coisas que foram roubadas foi devolvido. Aqui fala, hoje a nossa pregação é sobre salvação, por isso eu estou falando sobre Jonas, porque Jonas foi o homem que ele pregou para uma cidade de 120 mil pessoas e todos aceitaram Jesus. Aqui é a palavra de Deus que diz que Deus salvou, através da oração de Jonas, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, foram salvos 120 mil pessoas, que eram os moradores da cidade. Na época, essa cidade era uma grande cidade, era uma cidade muito importante naquele lugar. Por isso, Jonas ele se esquivou um pouco de fazer o que Deus tinha mandado. Aqui fala, você pode pular? É que minha Bíblia tem a letra muito pequena e meu óculos não está muito bom, então eu pedi para o irmão colocar ali. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jopes, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas quando nós fugimos da presença do Senhor, irmãos, vê só o que vai acontecer agora. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamou cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitando, e dormia profundamente. Quer dizer, ele comprou a paz. Deus mandou ele ir para Nínive. Deus deu uma ordem para ele. Quando Deus nos dá uma ordem, é para a gente obedecer, né? Quem somos nós para não obedecer uma ordem de Deus? Mas ele não, ele achou que ele podia se esconder de Deus. Então ele pegou o navio e tentou fugir da presença de Deus. Mas aonde nós estiver, não importa qual seja o lugar, Deus está nos vendo, Deus está cuidando de nós, porque ai de nós se não fosse Deus cuidar de nós. Então, chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus.
Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Pode continuar. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Não teve como ele se esconder, né? Ele estava ali, então os marinheiros lançaram a sorte. Podia ter caído para qualquer um, né? Mas não, caiu para ele, porque era ele que era o culpado daquela situação. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande medo, de grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o Senhor havia declarado. Disseram-lhe: que te fazemos, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quando a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Guarda um pouquinho. Irmãos, quando nós fugimos, como nós deixamos de obedecer às ordens do Senhor, a gente vai pagar um preço muito alto. E como ali, né, na palavra de Deus aqui diz que não foi só ele que ia pagar essa situação, não foi só ele que ia pagar esse preço por a desobediência dele. Se continua, se ele não descobrem que era ele, o que ia acontecer? Todos morreriam. Por causa de todos morreriam. Então, Deus deu livramento através da hora que eles fizeram o sorteio e foi mostrado que ele era o culpado, né? Porque senão todos morreriam. Deus, ele procura nos livrar de todo mal, mas quando uma pessoa desobedece, por isso não é importante que a gente saiba com quem nós andamos, porque das vezes a gente está andando com pessoas que só é de nos acrescentar, vai nos trazer o mal, vai fazer com que nós pereça junto com eles. Quantas vezes a gente vê nas reportagens aí, fulano estava junto com outro e era inocente e morreu por isso. Tem um dizer no nosso linguajar que diz: me diz com quem tu andas que eu digo quem tu és. É assim que aqui, quando Jonas estava naquele navio, ele pôs a vida de todos em risco. Ele não pensou que poderia acontecer isso. Creio que se ele pelo menos sonhasse que isso poderia acontecer, jamais ele faria uma coisa assim. Mas o que aconteceu? Deus preparou o peixe para engolir ele.
Aí imagina só, uma pessoa dentro da barriga de um peixe vivo, passando por aquelas condições que ele estava passando ali. Ele aqui fala que aquelas ramagens passavam por ele, e ele sentia aquelas ramagens passando. Ele, com certeza ele não podia ver, né? Porque dentro do peixe com certeza estava escuro. Mas como era algo de Deus, porque como que um peixe, uma pessoa vai ficar dentro de um peixe 3 dias, e não, com 3 dias já é digerido, já não existe mais nada, né? Já serviu de alimento para o peixe, mas não, Deus sustentou ele lá durante 3 dias. E assim, irmãos, quando a gente faz coisas que não devemos, eu tenho um testemunho muito assim, que abalou muito a minha vida na época, por desobediência. Por isso eu escolhi esse texto, esse versículo, esse livro de Jonas para pregar para os irmãos hoje. Porque teve um tempo da minha vida que, desde eu pequenininho, eu sabia que o Senhor tinha algo para mim fazer na minha vida. Porque desde pequenininho, um dia eu tive uma visão que o Senhor, quando eu era criança ainda, que o Senhor falou comigo, conversou comigo, Ele desceu, ficou ao meu lado conversando comigo, e Ele falou: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Mas quando eu passei até a minha adolescência, até os meus 16, 17 anos, fui muito bem, né? Seguindo ao Senhor, fazendo tudo o que era necessário que fazia. Eu frequentava a igreja Assembleia na época, eu cantava no coral, tocava na banda, era um jovem exemplar. Mas aí eu fui me desviando de pouquinho, fui saindo dos caminhos do Senhor, e saí dos caminhos do Senhor. E por isso passei por muitas dificuldades, passei por situações terríveis. Eu fiquei em situação de morte 3 vezes, que se o Senhor não tivesse me livrado nos últimos instantes, eu estaria morto. A primeira vez, eu já contei esse testemunho aqui na igreja, creio que a maioria dos irmãos já ouviu. Eu tive um infarto e ali naquela angústia, naquela dor terrível que eu estava sentindo, não tinha quem me socorresse no lugar, e eu senti naquela dor terrível, eu pedi para o Senhor, para Ele me socorrer, e Ele me socorreu, irmãos. Ele me operou, Ele fez uma operação, Ele abriu o meu peito, cortou a veia do meu coração, tirou aquele negócio que estava entupindo a minha veia, Ele tirou e mostrou assim, eu vi aquele negócio que estava entupindo a minha veia. Eu não estava dormindo e nem sonhando, irmãos, eu estava vendo ao vivo e a cores o que estava acontecendo. E depois que Ele tirou aquele negócio que estava entupindo minha veia, Ele passou a mão na minha veia, fez assim, eu senti, irmãos, Ele fazia isso na minha veia. Ele estava na minha frente, na hora que eu orei, Ele apareceu na minha frente, um homem alto, muito alto, com roupas brancas e resplandecentes. O rosto dele eu não conseguia ver, porque brilhava mais do que o sol. E depois que Ele passou o dedo na minha veia, fechou a minha veia, Ele passou a mão no meu peito e fechou o meu peito. Passando-se, eu fiquei bem, não senti mais nada. Passando-se mais ou menos 1 ano, eu comecei a sentir um desconforto e fui no hospital para ver o que era. Chegando lá, o médico ele foi fazer um ultrassom, né, para ver o que estava acontecendo. Então ele passava a maquininha lá do ultrassom no meu peito, ele passou uma meia hora para fazer esse ultrassom, onde demora mais ou menos uns 10 minutos no máximo, né? E nesse tempo, ele passava, e quando ele chegava nessa posição aqui, ele parava e ficava olhando na TVzinha dele lá. Aí ele passou um tempo vendo, ele virava, olhava e parava lá. Aí ele falou: não sei, o que está acontecendo com você? Você não tem marca de cirurgia no seu peito pelo lado de fora, mas na veia do seu coração você tem a marca. Glória a Deus. Deus deixou, irmãos, a marca lá dentro, que era para nunca eu esquecer que Ele fez isso. Hoje, se eu for no médico e ele passar, ele vai ver essa cicatriz. O médico falou: você tem 2 cicatrizes no seu coração. Ele falou: não precisa se preocupar, porque você não morreu até hoje, você não vai morrer mais. Com isso aqui, não. Eu falei: glória a Deus, porque eu sei quem fez isso. Eu sei que Deus me tirou desse perigo de morte.
como ele fez com Jonas, segurou 3 dias dentro do peixe. Deus é um Deus do impossível. É Deus que faz coisas que para nós é impossível. Coisas que a gente acha que jamais vai acontecer. Mas Ele faz por nós. Ele dá esse livramento. E a segunda coisa que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando. Aí eu trabalho com vendas. E eu estava trabalhando e eu comecei a me sentir mal na rua. Aí eu fui no hospital, até no Hospital Campo Limpo que eu fui. Eu tinha um Fusquinha vermelho na época. Eu cheguei, parei lá, desci do Fusca. Estava me sentindo mal, mas estava conseguindo andar ainda. Parei, fui lá para dentro, aí cheguei lá, fiz a ficha. Quando estava esperando, começou a endurecer meus dedos, eu não conseguia mexer os dedos direito, começou a endurecer as pernas. Aí eu falei com o segurança que estava perto de mim, eu falei o que estava acontecendo, ele falou, vamos pôr você numa cadeira de roda. Aí pôs, em seguida eu continuei ficando ruim, ele falou, vamos pôr você numa maca. Aí me colocou na maca. Aí chamaram a médica, porque viu que eu estava ficando muito ruim. Chamaram a médica veio e começou a me atender, passando os aparelhos. Aí a última coisa que eu ouvi ela falar foi isso, a gente está perdendo ele. E em seguida, irmãos, eu me vi em um lugar que não era ali, né? Era um lugar deserto. Eu andei por um certo período ali, aí cheguei numa divisão. E naquela divisão tinha um lugar muito bonito, algo impressionante para os nossos olhos. Aí uma voz me falou assim, se você passar daqui, você não pode mais voltar. E na época eu tinha meus filhos, eu tenho 4 filhos, e eles eram pequenos. E eu falei, Senhor, eles precisam de mim, me deixa voltar. Quando eu voltei, irmãos, o Senhor me deixou voltar. E quando eu voltei, eu estava num quarto escuro, estava jogado lá num quarto escuro. Quem está sendo socorrido, quem está numa emergência, não vai ser jogado no quarto escuro, não é? E eu estava jogado lá no quarto escuro. Eu levantei de lá e saí, não falei para ninguém. Depois, até quando eu contei isso aí, o pessoal falou, o que vão falar, que roubaram o cadáver? Não, é porque Deus me tirou daquele lugar, né? Deus me levantou e eu pude hoje estar aqui, pregando o evangelho dele. Por teimosia minha, eu passei por tudo isso. E antes de... Eu contei a última no começo, mas antes de acontecer essas coisas, eu tive um problema de saúde que eu passei quase um ano, é a terceira. Eu passei quase um ano enfermo. E eu fiquei tão ruim, irmãos, que para mim andar, precisavam 2 pessoas me segurando. Muito fraco, de até para respirar era difícil. Ia nos médicos, os médicos me apalpavam todo, tirava radiografia, fazia todo tipo de exame e não dava nada. E os médicos que me atendiam já entrou em desespero. O que esse homem tem? Não aparece nada, não tem nada, está tudo normal, os exames estão dando tudo normal e ele está morrendo. Até quando um dia o Senhor revelou para minha irmã e para uma irmã da Deus é Amor que tem lá no Pirajussara e mandou elas virem que eu estava morrendo, para elas virem orar por mim. Deus falou para ela, revelou para ela vir. Aí elas vieram as 2. Quando elas chegaram lá, irmãos, eu estava com manchas roxas, assim, no meu corpo. Quando a gente está... Dizem, né, eu não sei, porque eu não sou médico, mas dizem que quando a pessoa está em estado de morrer, está morrendo assim, começa a aparecer aquelas manchas roxas no corpo da pessoa, né? Quer dizer, o coração está parando. E elas chegaram, irmãos, oraram por mim. Em seguida, eu não conseguia levantar mais. Nesses dias, eu já não conseguia mais sair da cama para nada. E elas chegaram, oraram por mim. E eu, na hora que elas oraram, eu consegui me levantar. Fiquei de pé. Fui no Hospital São Paulo, nesse dia. Chegou lá, não consegui ser atendido, mas já fui dirigindo o meu carro. Voltei. No dia seguinte, fui no hospital, que era o Hospital Morumbi, que tinha aqui na Giovanni. Conhece, pastor? O pastor deve conhecer, né? Então, eu fui ali. Né? Então, aí quando o médico, um rapazinho novinho, devia ter acabado de se formar. A hora que ele olhou para mim, ele falou, sei o que você tem.
Irmãos, 9, 10 meses, 11 meses, equipes de médicos tentou descobrir o que eu tinha. E ninguém descobriu. A hora que ele bateu os olhos em mim, depois que Deus mandou que elas orassem por mim, ele falou: eu sei o que você tem. Você está com pneumonia, mas eu vou fazer uma radiografia para ter certeza. A hora que ele fez a radiografia, eu estava com pneumonia sim, e estava com infecção muito forte no sangue. Aí, vê só a conta, hein? Aí ele me aplicou uma injeção na veia, ela descia queimando nas minhas veias. Eu passei 3 dias no hospital, e com 3 dias eu estava totalmente curado. 3 dias, 3 enfermidades que me deu, como Jonas passou aqui 3 dias no ventre da baleia. Jesus passou 3 dias morto. Esses números não é por acaso. Esses números é para que a gente saiba que Deus realmente fez esses milagres nas nossas vidas. Irmão, o tempo vai passando e a gente vai esquecer, vai deixando passar. E aquilo vai fugindo da nossa mente. Até o ponto da gente falar: será que isso foi verdade? Será que realmente isso aconteceu? Mas Deus deixa as marcas para que não venha dúvida, não deixe dúvida no nosso coração, para que essa certeza a gente tenha sempre. Um dia que eu mesmo venha duvidar, o meu corpo tem as marcas para provar que Deus fez isso na minha vida. E Deus fez isso na vida de Jonas aqui. Porque Ele tinha um propósito na vida de Jonas, como Ele tinha um propósito na minha vida. Eu tinha, há uns tempos atrás, eu tinha pavor de ir em cemitério. Quando falava morreu uma pessoa, pronto. Eu falava: agora pronto, eu vou ter que ir no hospital, se era um parente. Ou eu vou ter que ir no cemitério. E para o Senhor me curar, sabe o que Ele fez? Hoje eu faço ofício fúnebres. Hoje mesmo a gente tivemos, né? Eu, o pastor Rubens, a pastora Sueli, o pastor Jorge e outros pastores estiveram lá comigo fazendo ofício fúnebre do senhor aqui da nossa igreja, do Enésio, que faleceu, Sinésio, que faleceu ontem, teve um infarto e faleceu e foi enterrado lá, e a gente foi lá fazer o ofício. Mas alguns anos atrás eu tinha pavor, quando falava de... esse aqui, ó. Então, ele estava bem, irmãos. A semana passada, estava aqui conversando, brincando, dando risada. E ontem o Senhor levou ele. Por isso, a gente tem que estar preparado, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: o dia e a hora ninguém sabe. Então, nós devemos estar sempre preparados. Nós devemos estar sempre preparados para a volta do Senhor. Porque a volta do Senhor não é só o dia que Ele vier, como rei, que está falando lá em Apocalipse. Que Ele vai vir como rei, que é como o povo dele esperava que ele tivesse vindo há 2000 anos atrás. Mas ele vai vir como rei para levar o povo dele. Mas ele volta todos os dias para centenas de pessoas, né? Que nem voltou por irmão e já voltou para tantas outras pessoas que a gente foi fazer ofício, tantas outras pessoas que, por algum motivo, ou acidente, ou infarto, ou não importa, chegou a hora, ele vai. Né? Quando chega a hora da pessoa, não tem jeito, ele vai embora mesmo. A palavra de Deus diz que tem doenças que é para a morte, nem adianta orar. Agora, tem doenças que é para honra e glória no nome do Senhor. Tem doenças que nós vamos orar, os pastores ou mesmo vocês que tiver fé, porque a palavra de Deus diz que quem tiver a fé que Jesus tinha e usar em nome de Jesus, obras maiores fará do que Ele fez. Isso é uma palavra para todos nós, todos que crê e determinar, vai fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Então, irmãos, aqui continuando na palavra. Aqui Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. E ali ele passou por situações terríveis, né? Ali ele viu que ele ia morrer. Ele chegou no último lugar que ele podia chegar. Dali ele não podia sair mais. Então, o que ele podia fazer? Só orar ao Senhor. Então ele orou, se arrependeu, buscou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia dele. E o Senhor, para ver como que é as coisas do Senhor, Ele não mandou o peixe vomitar ele lá no meio do mar. Ele ia morrer se ele tivesse feito isso. Deus mandou que o peixe viesse e vomitasse ele na praia. E ele veio e vomitou ele na praia, em perfeito estado, a saúde dele estava perfeita. Aí Deus novamente falou: vai à cidade de Nínive, pregar para aquela cidade, para aquele povo,
que é muito importante, que para Deus era muito importante. Aí sim, aí ele foi. Também depois de uma dessas, se não fosse, né? Aí ele foi. E estando lá, e chegando lá, ele começou a pregar. Fala que ele entrou na cidade, a cidade era do tamanho de 3 dias andando. E ele, quando ele andou um dia, todas as pessoas da cidade já sabiam o que estava acontecendo, né? Sabia o porquê que ele estava pregando ali. E sabia que por causa do pecado dele, Deus ia destruir aquela cidade. Deus ia destruir todo aquele povo. Então, o rei mandou que todas as pessoas começassem a fazer um jejum, né? Se vestisse com pano de saco, se cobrisse com cinza, e para ver se Deus ia ter misericórdia deles. Vamos continuar? Você pode continuar aí, Sérgio, por favor? Aí, ó. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe farias, e não o fez. Irmãos, Deus é um Deus misericordioso. Ele castiga a gente. Nós fazemos as coisas erradas se nós se arrepender. Se não se arrepender, infelizmente o fim é fatal, né? Mas se arrepender, que nem todo esse povo se arrependeu, então nós temos a chance de salvação, porque o desejo de Deus é salvar o ser humano. Desde ali do Jardim do Éden, quando o homem caiu, que o homem pecou, Deus já tinha um propósito de salvar a humanidade novamente. E através dos seus profetas, a gente lendo a Bíblia aqui, a gente vê quanta situação que o ser humano já passou. Na época de Noé, as pessoas, coração duro, fazendo o que ele não devia fazer, desagradando a Deus, até quando Deus destruiu quase toda a humanidade. Na época já existia milhões de pessoas, era muita gente que já existia na época, mas 100 anos que Noé passou fazendo a arca, ele pregava o evangelho, falava, Deus vai destruir esse lugar, Deus vai destruir todo ser humano, todo ser vivente, Deus vai destruir. Mas não, eles não se arrependiam, eles ficavam fazendo o que eram as coisas erradas que eles faziam. Ali, fala na palavra de Deus que o pecado deles era tão grande que chegou a Deus. Então, depois que Noé construiu a arca, Deus fez chover ali e destruiu todo aquele povo. Destruiu não só o povo, mas destruiu tudo que existia, todo ser vivente. A não ser o que entrou na arca, que foi Noé, os 3 filhos, as 3 noras e a esposa. Foram salvos 6 pessoas. Então, e todos os animais que Deus permitiu. Ali fala na palavra de Deus que os animais vieram e entraram na arca de 2 em 2. A não ser, teve alguns animais que vieram os mais, que eram para fazer sacrifícios. Ali a gente lendo lá na palavra de Deus, a gente vai ver aquelas pessoas, ou aqueles animais que vieram de 7, né? Em vez de ser 2 casais, um casal de cada, um de cada, seria 7. E assim, irmãos, que Deus faz.
Ele salva o homem. O propósito de Deus é salvar. É que nós seja salvo. Ele não tem desejo que nenhum sequer se perca. Ele quer que todos sejamos salvos. Porque Ele não fez o homem para destruição. Ele fez o homem para ser seu amigo. Ele fez o homem para adorar a Deus. Quando Ele dizia ali, fala na Bíblia que Ele ia ao virar da tarde, Ele ia conversar com Adão, como um amigo dele. Né? Ele não fez ele para ser um serviçal, para ser um trabalhador. Ele era amigo de Deus. Deus ia ali conversar com ele como amigo, até que o homem pecou e caiu no pecado. E daí então, quantas coisas aconteceu? O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra por causa do pecado, foram destruídos. Chegou ao ponto de Deus ter que destruir aquela cidade, porque os homens daquela cidade eram perversos demais. A palavra de Deus diz que não tinha pessoas ali, a não ser as pessoas de Enoque, isso, esqueci, me perdão. A não ser a família de Ló. Só a família de Ló, das duas cidades, só essa família saíram de lá. Eles eram perversos, eles eram homens maus. Os anjos foram ali para tirar quem fosse bom. E só encontraram essa família. E tiraram ele lá, que era o pai, duas filhas e a mãe. E assim mesmo a mãe, quando ia saindo, o anjo falou, não olhe para trás. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Desobediência. Por causa da desobediência, o ser humano paga. Por causa da desobediência, o ser humano sofre. Por causa de sermos desobedientes e ser pecador, nós passamos por tantas lutas. Mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que sejamos salvos. A palavra de Deus, em vários versículos aqui da Bíblia, fala que os propósitos de Deus para a nossa salvação. Aqui em Lucas 19:10 diz assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Todos nós estávamos perdidos. E o Senhor veio nos buscar e salvar. Em Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31 diz assim, então levou-os para fora e perguntou, Senhor, que devo fazer para ser salvo? Eles respondeu, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Isso foi ali quando estava Paulo e Silas presos, que a cadeia teve o terremoto e a cadeia se abriram todo e os soldados se apavoraram, queriam se matar. E ele falou, não se matem, porque estamos todos aqui. Aí ele perguntou, o que eles fariam, que eles podiam fazer para se salvar? Em Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a meta do Senhor, que todos nós sejamos salvos. Se nós confessarmos, que nem diz aqui, os nossos pecados e crer que o Senhor morreu na cruz, que Ele é Filho de Deus e que Ele veio aqui para nos salvar, então nós também vamos ser salvos. Aqui em Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Quer dizer, Deus já deixou a salvação pela graça, para que ninguém venha falar, eu fiz isso por fulano e ele foi salvo. Não, só quem salva é Deus. Só quem salva é pela graça, através da morte de Jesus, que veio a esse mundo, né? Que nem fala ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. E através da morte dele, nós hoje temos a liberdade, temos o direito da salvação. Glória a Deus. Vamos continuar um pouquinho mais a leitura. Vamos continuar lá. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
O Sérgio, volta lá em Jonas, por favor. Então, não, continuando mais na frente. No capítulo 4. Aí. Mas aqui, depois que Jonas foi lá, pregou para essas pessoas que estavam condenados, que iam ser mortos, ele se entristeceu porque eles não foram mortos. Eu, como pastor, eu vou pregar para uma pessoa, a minha maior alegria vai ser que ele seja salvo. Vai ser que ele se arrependa dos pecados dele e que seja salvo. Vai ser a minha maior alegria. Mas aqui ele ficou indignado. Ali fala assim, ó, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele pregou para a cidade, para que a cidade se arrependesse. Ele se irou por causa que a cidade não se destruiu, e ele se assentou e ficou de um lugar, provavelmente um lugar alto, vendo o que ia acontecer com a cidade. Mas vê só, continuando o que Deus fez. E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso, oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desfaleceu, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires, por causa da abobreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Na época era contado, eles contavam homem, aí fala 120 homens. Então eles não contaram nem criança e nem mulheres. Eles contavam o total em homens, e não, quando falava 120 homens, isso quer dizer, ainda tinha as crianças, né, e as mulheres. Então quer dizer, tinha muitas mil pessoas lá. E todos foram salvos. Mas Jonas se revoltou, porque ele começou lá de quando Deus deu a primeira ordem para ele: vai na cidade de Nínive e prega para eles. Prega para que eles
se arrependa dos seus pecados. Então ali ele já quis fugir logo, ele já fugiu, né? Ele tentou fugir da presença do Senhor, porque ele sabia que Deus, se aquelas pessoas se arrependessem, Deus salvaria aquela cidade. E como aconteceu? Ele foi lá, pregou, as pessoas sabiam que Deus ia fazer o que prometeu. Deus já tinha acabado com o dilúvio, já tinha destruído Sodoma e Gomorra, e tantas outras situações que se passou, que tem na palavra de Deus, que a gente lendo ali, na época que o povo saiu do Egito, as situações que foram acontecendo ali para as pessoas que desobedeciam. Quando desobedecia a palavra de Deus, era castigado. Teve um caso de uma pessoa que desobedeceu e foram mortos, não só ele, até a tenda dele, a terra se abriu e engoliu ele, toda a família e até os animais dele, todos foram destruídos. Mas aquele que busca o Senhor, Deus é misericordioso para salvar, para perdoar os pecados e para livrar da morte, como Ele me livrou tantas vezes. No versículo inicial aqui, fala que quando... Deixa eu ver aqui onde aqui fala assim, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. A malícia porque a sua malícia subiu até mim. Quer dizer, na época do dilúvio, fala que o pecado da pessoa subiu até Deus. Aqui fala, a malícia subiu até mim. E na época de Sodoma e Gomorra, fala que aquilo que aquelas pessoas faziam de tão mal, chegou até o Senhor. Então, quer dizer, as maldades das pessoas chegou até o Senhor. E por isso o Senhor não suportou mais aquela situação. O Senhor teve a ponto de destruir totalmente o ser humano. Mas se arrependeu. E por isso hoje estamos aqui. E hoje nós temos a chance de se arrepender dos nossos pecados. E o Senhor nos dá a oportunidade. Nem sempre nós temos essas oportunidades, irmãos. Porque a morte ela vem num piscar de olho. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor é como um relâmpago, é como um piscar de olho. O Senhor vai voltar. Mas Ele vai voltar nessa situação. Ele vai voltar sim, um dia Ele vai voltar para levar todos nós. Mas, enquanto isso não acontece, cada um que for para o Senhor, cada um que morrer aqui, para Ele, esse dia chegou. Para Ele, Jesus voltou. E devemos estar preparados para a volta do Senhor. Não só dizer, eu espero que o Senhor volte, mas estar preparado. Buscar o Senhor. Buscar em oração. Se arrepender dos pecados. E entregar a sua vida para o Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos hoje. Não sei se todos que estão aqui são convertidos, se todos aqui já aceitaram Jesus. Mas se aqui tiver alguém que não aceitou Jesus ainda, essa é a oportunidade que Deus está te dando, para que você possa aceitar e possa estar debaixo da proteção dEle. Nós estamos passando nesses dias agora de carnaval. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que ele disse que nessa época de carnaval, os donos de cemitérios, ele trabalha com ofício fúnebre, né? E ele estava falando para mim que os donos de cemitério tiram todo mundo de férias. Os motoristas, os coveiros, todas essas pessoas, ele disse que eles tiram tudo. Todo mundo tem que trabalhar direto, porque diz que é a melhor época para eles, porque diz que vai morrer muita gente. Então nós devemos estar preparados, irmãos, e essa é a oportunidade que Deus está dando. Se tiver alguém aqui que não é salvo ainda e quiser aceitar Jesus, erga a sua mão e receba o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Ou que está desviado do caminho do Senhor, que se afastou por algum motivo? O Senhor está te dando essa oportunidade. Vem aqui na frente, irmã. O Senhor está te dando essa oportunidade de aceitar, de voltar para os caminhos dEle.
Glória a Deus. Pastores, pode. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tem mais alguém, irmãos, que queira voltar para o Senhor, queira se arrepender dos seus pecados? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode fazer. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a nossa boca, né, que cremos no Senhor e aceitarmos no nosso coração que Ele morreu e ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então nós vamos fazer uma oração de confissão. Eu vou fazer, você repete comigo, né? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão pelos meus pecados. E te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais apagar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Eu vou fazer a oração por você. Irmãos, estenda suas mãos para aqui. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, eu apresento, Senhor, a tua filha, Senhor, que está aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, te pedindo, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, perdoar os pecados, Senhor. Eu não sei qual o motivo que ela se afastou dos teus caminhos, Senhor, mas que ela está voltando agora para os teus caminhos, Senhor. Pai querido, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Pai, para que nunca mais seja apagado, Pai. Abençoa, Senhor, a tua serva, Senhor. Pai, aumenta, Senhor, a fé dela, Senhor. Pai, derrama a unção do teu Espírito sobre a vida dela, Pai, que ela seja fortalecida, Pai, capacitada para nunca mais, Senhor, se desviar dos teus caminhos, Senhor. Eu declaro, Pai, as tuas bênçãos, a tua salvação e os teus cuidados sobre a tua filha, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Seja bem-vindo, tá, meu irmão? Conta sempre com a gente, tá bom? A gente está aqui para te ajudar. A irmã pega o nome dela lá, irmã. Glória a Deus. Os músicos podem subir aqui, por favor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Então, nessa noite, está tendo festa no céu, para a honra e glória do nome do Senhor. E que nós possamos se alegrar também, porque a nossa alegria vem do Senhor. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo, e todos que andar nessa luz jamais andará em trevas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar é o brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz.
Aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é a luz que brilha. Pode assentar, irmão, mais um pouquinho. O Senhor é a luz que brilha no nosso caminho. E aquele que anda na luz do Senhor jamais andará em trevas. Glória a Deus.